Boa noite, pessoal. E aí, estão gostando do congresso? Interajam com a gente, deixem comentários, perguntas que a gente vai estar respondendo vocês. Os nossos palestrantes, eles estão online agora com a gente no WhatsApp, podem nos mandar mensagem. Convida seus amigos, compartilha esse evento que é tão importante. Vamos fazer diferença no meio equestre, vamos levar conhecimento para todo mundo, né? E para começar a nossa noite, nós temos a doutora Aymara Eduarda, que vai estar falando de um tema muito bacana, que é as principais lesões no casco equino. E como diz, né? Sem pé, sem cavalo. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, perguntem, porque a doutora está online com a gente no suporte do WhatsApp. Interajam com a gente que a gente vai estar respondendo para vocês, tá? Vamos anotar tudo aí. Agora vamos ficar com a palestra da doutora Aymara. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Aymara Eduarda, eu sou médica veterinária especializada em clínica e cirurgia de equinos e hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre as principais afecções de casco nesses animais. Não tem como a gente falar de casco sem começar a falar da anatomia. É muito importante que a gente saiba a localização das estruturas porque as afecções estão relacionadas diretamente com isso. Então, saber as estruturas específicas é fundamental para que a gente chegue num diagnóstico. Então, avaliando primeiro o animal pela sola, o que eu vou ver? Primeira coisa, vamos ver a parede, que ela começa um pouco mais grossa na região da pinça e vai afinando conforme ela caminha para os talões. Caminhando para os talões, a gente tem a divisão pelos quartos, que é lateral e medial, o ângulo da parede, que vai ser aquela porção mais final, que vai terminar na barra, que se fusiona com a sola. A gente vai ver a sola propriamente dita, a linha branca, que é a junção, a união da sola com a parede do casco. A gente tem a ranilha, que é uma espécie de amortecedor, ela tem uma consistência semelhante a uma borracha, ela tem um formato triangular e ela tem 3 sulcos, o lateral, o medial e o central, que vão ser muito importantes para a gente avaliar e eles estão relacionados com uma afecção que a gente vai falar mais para frente. Além disso, pela sola a gente ainda consegue ver os bulbos do talão. Depois a gente vai ver o membro em apoio. O que eu consigo ver? Eu consigo ver a parede do casco e eu consigo ver a coroa. O que é a coroa? A coroa é a junção da pele com essa capa protetora. Então, é uma região que é muito importante e diz bastante coisa pra gente sobre a situação do casco. O casco, ele vai visto nessa imagem, vocês vão ver ele visto de lado. Ele tem a porção da parede, que é a região da epiderme, que não é uma região sensível, mas logo abaixo a gente tem as lâminas dérmicas e essas lâminas sim são sensíveis. Dependendo da alteração que a gente tiver, se ela for mais profunda ou não e atingir essa região, o animal vai sentir bastante desconforto. Tá? E além das estruturas do próprio casco, ele tem as estruturas que ele protege, as estruturas que estão dentro desse dígito. Então, ele é fundamental para a manutenção do dígito como um todo. Dentre as estruturas, a gente pode citar ossos como a falange distal, o osso navicular, a gente tem articulação, o coxim digital, tendão, ligamento. Então, é uma região rica, com diversas estruturas. Então, o cuidado com ela é muito importante. E qual a importância, do casco? Bom, a manutenção do casco, os cuidados com ele sempre foram um desafio para o médico veterinário, para o ferrador. Só que hoje a gente tem muitas tecnologias que ajudam a gente, tanto na manutenção desse casco saudável, o que é muito importante porque é um manejo preventivo. Se a gente manter ele saudável, a chance de ter um problema é muito menor, né? Como para proteção, tem animal que se pega, então a gente tem boleteira, hoje a gente tem protetores de viagem, porque eles se machucam bastante embarcando e desembarcando, a gente vai ver um problema relacionado a isso mais para frente, e até para o próprio tratamento, tanto para ajudar a gente no diagnóstico, quanto para que a gente consiga fazer um tratamento mais efetivo e promover a cura desse casco o mais rápido possível. Para que isso aconteça, os cuidados com esse casco, a gente tem uma tríade que é muito importante. E ela é composta por 3 pilares. O médico veterinário, que
Qual é a função do médico veterinário? Saber como é que esse casco funciona, como é que ele vai se comportar diante de uma alteração. Então eu preciso saber como é que o casco está normal e como é que o casco não está normal e como é que ele vai responder a certos estímulos. O proprietário, que é um sinalizador para a gente, ele é um marcador. Ele que vai dizer, o proprietário, o tratador, enfim, quem tem mais contato com o animal, quem está mais próximo dele, quando está normal e quando está alterado. Só que para isso ele precisa saber como é que ele funciona normalmente e como é que ele está alterado, para ele sinalizar para a gente e a gente consiga tomar alguma providência. E um terceiro pilar que é muito importante também é o ferrador. O ferrador caminha com a gente desde a manutenção, ele vai estar sempre junto no tratamento do casco. Então, ele vai sinalizar pra gente também se ele encontrar algum problema e ele vai ajudar a gente a tratar se tiver algum problema. Muitas vezes a gente faz um tratamento associado com alguma ferradura corretiva, com alguma ferradura que auxilie na sustentação. Então, esses três pilares, eles andam sempre juntos. E como é que foi a evolução, né, desses animais para chegarem em um dígito só? Antigamente, os cavalos eles tinham 5 dígitos, como a gente. Só que com o passar dos anos, né, com a evolução, foi evoluindo e culminou num dígito só, que é o que a gente tem hoje. Então imagine esse animal, um peso desse, sustentado em 4 dígitos, né, por ser um quadrúpede. Então é uma força muito grande em cima de menos estruturas. E essa evolução, ela às vezes deixa alguns vestígios. Não é comum a gente encontrar esses vestígios, mas a gente pode encontrá-los. Então a gente tem a crena, que é uma fenda que a gente vai encontrar na falange distal. A gente tem também dígitos supranumerários. Às vezes o animal nasce com mais dedos num membro do que ele deveria. E até alterações na ranilha. Vou falar de novo, não é comum, mas a gente pode encontrar esse tipo de situação. As funções do casco, né? Elas são diversas. E elas são relacionadas a todas essas estruturas que a gente falou. Elas são muito importantes para o dígito como um todo e para a fisiologia da locomoção. Então, o suporte do corpo é uma função importante e ela vai estar relacionada com a conformação, né? Um animal que tem uma conformação ruim, ele vai ter um suporte incorreto. Então, ele precisa suportar, ele precisa ser rígido, mas ao mesmo tempo ele precisa ter certa flexibilidade para que ele responda a todos os solos diversificados que esse animal vai pisar. E essa sustentação não é só para o animal, gente. Lembra que a gente usa ele para trabalho, ou seja, ele tem que sustentar muitas vezes o peso dele e o peso do cavaleiro, o peso do ginete. Então, é uma sustentação que vai distribuir esse peso e fazer com que ele reaja com essa concussão no solo positivamente e consiga se movimentar. A gente tem a dinâmica e de controle intrínseco, que é essa função que está relacionada, né, aos membros torácicos e aos membros pélvicos. Os membros torácicos vão funcionar normalmente como uma haste e uma mola, e os pélvicos, além de ter essa função de mola, eles também são uma alavanca, eles vão impulsionar o animal. E essa função é comandada pela glande musculatura que a gente tem na porção mais proximal. Essa musculatura vai comandar o movimento e vai chegar a uma exigência de energia na porção distal do membro para fazer com que ele consiga realizar o movimento. Se ele tiver um peso maior, uma trelagem, um ginete em cima, uma amazona que seja, ele vai exigir uma energia muito maior dessa porção mais distal. Além disso, a gente tem a função de dissipação e atenuação do impacto, ou seja, ele vai ter que assimilar essa informação. Então, ele vai receber um comando, ele vai ter a concussão no solo e ele vai precisar se remodelar, receber essa informação e distribuir essa energia para que não prejudique nenhuma dessas estruturas. Então, isso está relacionado com todas aquelas estruturas que a gente tem, com gordura, com cartilagem que tem na região do casco, para que o animal não sinta tanto essa concussão. E a conformação também ajuda bastante. Um animal com uma conformação errada, ele vai ter um crescimento de casco errado e ele vai assimilar de uma maneira incorreta essa concussão que ele receber. E a gente tem também o amortecimento fluido. O que é isso? Essa porção distal, como um todo, ela é muito vascularizada. A gente tem forames na falange distal, a gente tem uma vascularização muito grande na região da coroa, na região das cartilagens. Então, conforme o animal vai ter esse impacto no solo,
o casco vai receber essa informação e ele vai distribuir essa força dentro de todos esses vasos. Principalmente onde? Principalmente na região das cartilagens e na região da coroa. Então ele vai receber, distribuir essa energia para que o organismo absorva e consiga efetuar o movimento. Aqui tem um esqueminha para ficar um pouco mais fácil de assimilar essa situação. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a carga, que é influenciada pelo quê? A carga vai ser influenciada pelo solo, a carga vai ser influenciada pelo tipo de treinamento, pelo peso do animal, se ele tem pelo peso do cavaleiro, se ele tem uma trelagem, né, ou não, por tudo que tem no ambiente externo, certo? E isso vai gerar um impacto, é uma força que vai agir diretamente no casco. Isso vai ser imediato, então a carga vai imediatamente provocar um comportamento mecânico no casco. Esse comportamento vai responder a esse estresse, a essa tensão, de acordo com a força que ele receber. E ele vai ser influenciado pelo quê? Pelo formato do casco. O formato do casco diz bastante pra gente. A gente tem que lembrar que tem animais que têm um casco menor, tem animais que têm um casco maior. Normalmente animais de ambientes mais secos, eles vão ter os cascos um pouco menores e um pouco mais retos do que animais que são criados a pasto. E isso também é influenciado pela genética, tem fator nutricional, mas isso diz muito pra gente, porque os cascos menores eles são mais leves, só que eles vão ter, por ser mais concentrados, né, eles têm que ser mais concentrados para ele conseguir absorver essa energia de uma maneira correta e distribuir pela gordura, pela cartilagem, que vão responder também a essa concussão. E com o tempo a gente vai gerar uma resposta. Essa resposta do casco, a gente vai ver isso, né? Ela pode ser ativa ou passiva. Se ela for passiva, a gente vai ver o desgaste e a gente vai ver alguma deformação plástica que ele consiga promover depois dessas cargas que ele foi recebendo. E a ativa, o que eu vejo, né, nessa resposta ativa? Eu vou ver como é que ele vai crescer, eu vou ver como é que ele vai se remodelar. O casco ele se altera rapidamente se ele tem algum problema, ou então o animal está com algum problema que não foi visto anteriormente, ele vai começar a pisar diferente, você vai ver que ele tem um desgaste diferenciado. Então a gente tem todas essas respostas. Falando do exame clínico propriamente dito, antes da gente entrar no exame mesmo, a gente precisa de certos materiais. Esses materiais são muito importantes, tem um mínimo de material para que a gente consiga trabalhar. Então a gente precisa de um limpador de casco, porque não adianta nada eu ter um casco sujo, eu não vou conseguir avaliar aquelas estruturas da sola que a gente conversou anteriormente. A gente precisa de pinça de casco, que ela vai ajudar a gente no quê? De avaliar a sensibilidade dolorosa dele. Então a gente vai pensar a região de cravo, a gente vai pensar alguma região que a gente suspeite que tem algum problema. A gente tem as rinetas, a grosa, turquês, material que para tirar a ferradura, porque muitas vezes esses animais vêm ferrados e a gente precisa tirar a ferradura para conseguir avaliar, tratar, enfim. Às vezes a gente troca a ferradura, dependendo do tratamento que a gente fez, indica um ferrageamento que vai auxiliar no nosso tratamento. E umas sondinhas flexíveis são muito importantes. Por que sondinha, né? Para eu avaliar o casco, ele não é uma superfície dura, né? Porque às vezes eu encontro alguma perfuração, alguma fístula, e eu vou saber exatamente qual é a extensão dela e qual é o seu trajeto. Então ela ajuda bastante a gente ter uma noção do que está acontecendo. Claro que, dependendo da situação, eu vou ter um exame de imagem que vai me auxiliar também. Mas atendendo, logo que eu estou examinando o casco, ela já me dá uma boa noção do que está acontecendo. Agora o exame propriamente dito. Como qualquer outro exame, a gente vai começar pelo histórico. O histórico é fundamental. Muitas vezes a gente chega ao diagnóstico com o histórico. Por exemplo, não, ele foi ferrado hoje, meio-dia, 1h da tarde ele começou a mancar. Poxa, vamos dar uma olhadinha, né? Vamos ver, às vezes foi por conta de um ferrajamento, um cravo que passou num lugar mais sensível, né? Mas a gente não pode se limitar a ele. Então ele ajuda muito a gente, mas ele não é o único meio que a gente tem para fazer o diagnóstico. Só que ele é fundamental. Então o que eu vou perguntar? Sobre a queixa principal. Quando começou? Há quanto tempo ele está assim? Como é que foi a resposta? Ele mancou, não mancou?
você viu isso faz quanto tempo, né? Vai ver qual é o tipo de manejo. Então, esse animal fica em baia? Não, ele fica em piquete, é úmido, com que frequência a cama dele é trocada? Ele fica num ambiente mais seco, um ambiente mais duro. Qual é o treinamento dele, frequência de treinamento, solo do treinamento, intensidade desse treinamento. E se ele é casqueado, ferrado, se for, com que frequência isso é feito? Foi feito recentemente? Ah não, faz tempo que não faz. Ou sim, foi feito ontem, enfim, é muito importante porque algumas lesões estão diretamente relacionadas a isso. E por fim, se ele já teve algum problema anterior. Não precisa ser necessariamente no mesmo casco, mas ele já teve algum problema em algum outro casco? Ah não, nunca teve. Ótimo, ele já teve e foi tratado? Foi tratado, respondeu bem? Não respondeu bem? É importante a gente saber, ele foi tratado com o quê? Para que a gente consiga direcionar. Às vezes a gente tem animais que têm problemas recorrentes, né? Porque acaba tratando, mas não muda ambiente, não muda manejo, a gente pode ver novamente todo o problema acontecendo. Então são informações que vão ajudar a gente a construir uma linha de raciocínio para chegar num diagnóstico. Depois disso, a gente vai inspecionar esse animal. É ideal que seja uma superfície plana e dura, para que a gente não tenha nenhuma influência ambiental na nossa avaliação. A gente vai ver o aprumo, o desgaste. Às vezes a gente tem um casco que está mais desgastado que o outro, mas assim, muito nítido. A gente tem um casco muito curto e um casco chinelado. Por que tá assim? Ele está apoiando normal? Não, ele está poupando um membro. Além disso, a gente vê na superfície do casco se tem alguma rachadura, se tem alguma fístula na região da coroa, se tem algum tipo de sangramento, alguma coisa, se o casco está quebrado, né? Enfim, a gente vai avaliar também palpando ele. Quando eu vou palpar, o que eu vou palpar, né? O que eu procuro? A gente vai palpar a região do plexo, que é onde passa matéria, veia e nervo, e a gente tem o pulso digital. Esse pulso digital, normalmente, a gente não vai sentir ele. Ele é muito fininho, a gente fala que ele é filiforme. É um pulso muito discreto. Mas se o animal tiver alguma alteração no casco, a gente vai ter um aumento nesse pulso. E esse aumento indica alguma coisa. Então a gente compara todos os membros, o pulso em todos os membros. Às vezes quando o animal tem alguma alteração, depois de um exercício leve, isso fica mais evidente. Então a gente vai avaliar o pulso digital. A gente vai ver as cartilagens colaterais, eu vou ver o tamanho dela, eu vou ver a flexibilidade, se ele tem algum tipo de sensibilidade ou não. Vamos ver a coroa do casco, se tem algum sangramento, algum ferimento, alguma fístula, alguma cicatriz. Se tem alguma secreção que pode não ser um sangue, pode ser alguma secreção mais serosa, às vezes está bem discreto, então a gente pega, levanta aqueles pelinhos, avalia como um todo. A gente vai procurar também se ele tem alguma cicatriz de neurectomia, de alguma cirurgia que tenha acontecido anteriormente. E vamos ver também os pontos dos cravos. Esses pontos, se tem cravo demais, se tem cravo quebrado. E tudo a gente vai anotando para a gente conseguir chegar no nosso diagnóstico. Depois que a gente olhou o membro em apoio, a gente vai usar ele em elevação. Então, pegando o membro, o que eu vou ver? Eu vou ver se a sola está limpa. Mas, poxa, vou avaliar se a sola está limpa. Isso disse, primeiro, se a sola está com um material muito compactado, a gente já vai saber que essa sola não é limpa com certa frequência. Então, já ajuda a gente a saber, poxa, não é limpo, pode predispor a algum problema, né? E outra, eu vou ter que limpar. Se não tiver a sola limpa, eu não avalio todas as estruturas que eu tenho abaixo disso. Então, limpei a sola, vamos ver o quê? Vamos ver a ranilha. Ela está no formato normal? Está com a consistência normal? Ela está proporcional? Como é que estão os sulcos dela? Deixa eu ver se tem algum tipo de secreção, se tem algum enegrecido, alteração na coloração dela, um odor diferente. A gente vai ver a barra, se tem alguma rachadura nessa região da barra, se a gente tem alguma alteração na sola de coloração, de consistência mesmo, se ela está mais friável ou não. A gente vê a linha branca, que tem uma espessura mais grossa como a parede, ela vai ser um pouco mais grossa na pinça e ela vai afinando. E a gente lembra que ela é um pouco mais clara e um pouco mais macia. Então, tá mais enegrecida, tá acinzentada, tá mais afastada, tem um tamanho maior do que deveria, tá com algum tipo de secreção. A gente vai ver os bulbos, a contração deles, ver se o membro é mais contraído ou não, se tem alguma fístula, às vezes a gente pode ter algum ferimento, alguma lesão. E a gente vai pinçar o casco. Bom, eu vou pinçar o casco como um todo, em busca de alguma sensibilidade dolorosa.
Às vezes o animal não vai demonstrar nada, mas às vezes ele vai. Quando a gente encontra algum ponto que ele é sensível, a gente sempre testa mais de uma vez, porque às vezes ele reagiu, mas não tá doendo, então a gente, para ter certeza, sempre testa novamente. Então faz uma força, né? Não é para apertar devagar, a gente faz uma força considerável e a gente vai ver se ele responde com dor ou não. Além de tudo isso, a gente pode fazer a percussão, ou seja, eu posso pegar um martelinho ou com a própria pinça de casco e eu vou fazer a percussão tanto na sola quanto na parede. E batendo eu vou ter um som oco se eu tiver alguma alteração. O normal é que o som não seja oco, é um som maciço. Lembra que a gente tem todas aquelas estruturas. Então a gente vai buscar algum lugar que tenha um som diferente. E a gente pinça também todos os pontos dos cravos, tá? Não importa quantos cravos tem, a gente sempre vai pinçar todos os pontos dele e ver se tem alguma sensibilidade. Depois disso, a gente vai ver o animal em movimento. O que é ideal que aconteça? O ideal é que ele seja avaliado numa superfície plana, dura, para que eu não tenha nenhuma influência ambiental que possa atrapalhar a minha avaliação. Então, ele está num ambiente plano, ele está num ambiente duro, vamos puxar ele. Às vezes a gente não tem muito espaço, né? Mas a gente se vira com o que a gente tem. Então, eu vou ver o animal ao passo, como é que ele tá, se ele tá mancando ao passo ou não. Eu vou ver o animal ao trote, no galope, ou então marchando, dependendo do animal. Eu vou avaliar ele em círculos, dependendo da claudicação que o animal tiver, ela vai evidenciar, né, no círculo. E o som que o membro produz quando ele toca o solo é muito importante. Às vezes o animal não está distribuindo a carga como ele deveria, ele está poupando algum membro, então você vai ter um som muito mais elevado no membro que está levando mais carga do que o membro que está levando menos carga. E isso para quê? Para a gente descobrir, encontrar o problema. E o balanço da cabeça desses animais, ele ajuda a gente a identificar qual é o membro que está lesionado, qual é o membro que ele está mancando, se ele estiver mancando. Então sempre ficar de olho na movimentação da cabeça, na abertura, né, do membro, para ver se ele está poupando ou não. Outra coisa que a gente avalia quando ele está parado, que eu não comentei antes, é ele está apoiando bem, né? Ou não, olha, ele tem um membro que ele não apoia, ou então ele tem um membro que ele está sempre jogando para frente, ele está poupando o apoio nesse membro. Isso também indica que ele tem algum tipo de alteração. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as afecções de casco propriamente ditas, né? E elas acontecem bastante nesses animais e normalmente elas estão relacionadas a fatores genéticos, a fatores nutricionais, ou seja, ele tem alguma deficiência nessa alimentação ou ele tem uma suplementação extra de algo que possa promover alguma alteração, né? Ao manejo mesmo, ao tipo de baia que ele é acondicionado, ou tipo de piquete, se é um lugar mais úmido, se no caso de uma baia, se é uma baia que não é limpa com frequência, fatores de treinamento, qual é o solo que ele treina, qual é a frequência que ele treina. E casqueamento e ferrageamento incorreto também podem provocar alguma lesão nessa região. Então, ela é multifatorial, muito relacionada com o ambiente e com o que o animal realiza. Então, a gente tem que prestar muita atenção para que a gente chegue num diagnóstico correto. A podridão de ranilha, ela acontece com bastante frequência, ela também é conhecida como dermovelite, ela é uma pododermatite necrótica, que ela acontece por quê? Por conta de um acúmulo de sujeira nessa região dos sulcos, principalmente, a gente vai ter uma região mais úmida e com a sujeira. Então isso vai fazer com que um micro-organismo oportunista, normalmente o Fusobacterium necrósporus, se multiplique nessa região. E ele vai lesionar e ir necrosando esse tecido. Então a gente vai olhar a ranilha, ela não vai estar no formato dela normal, ela vai estar mais friável, às vezes a gente tira uns pedaços dela com a mão. É muito fétido, é um cheiro bem característico, ele pode estar até com um fluido, né, mais enegrecido. E os cascos mais contraídos, eles têm uma predisposição a desenvolver. Mas por quê, né? Porque esse sulco vai ser mais profundo. Então, por ele ser mais profundo, ele vai ter um acúmulo maior de sujeira e aí vai ter a multiplicação do micro-organismo. Normalmente, esses animais não mancam, a não ser que a infecção esteja tão extensa, tão profunda, que ela vai atingir um tecido sensível. Se ela não atingir o tecido sensível, ele não vai mancar. Aqui nas imagens vocês podem ver, ela está com um formato diferente, ela não está no formato normal, ela está mais enegrecida. Se você pegar, ela está mais amolecida e com um cheiro muito característico.
Então, como é que a gente trata, né, a podridão de ranilha? Primeira coisa, limpeza do casco. Não é a limpeza só no dia que a gente diagnosticou, mas vai ser uma limpeza diária. Então esse casco tem que ser mantido limpo, para que a gente tenha uma redução na multiplicação e não tenha mais contaminação nessa região. Então, além disso, ele tem que estar seco. Então eu vou fazer o pé dilúvio, eu vou deixar o animal um tempo com o casco molhado, mas depois eu vou secar esse lugar. E às vezes, dependendo da situação, eu não tenho como trocar o animal de lugar, a baia, ele vai ter que ficar naquela baia suja mesmo, que ele fica, enfim, ou eu tenho uma extensão muito grande, eu atingi o tecido dérmico, né, eu atingi um tecido sensível, aí a gente vai fazer uma bandagem para proteger. Então eu vou fazer o meu pé dilúvio com sulfato de cobre, com água sanitária, com iodo, e depois disso eu vou secar a região e eu vou manter uma bandagem para proteger até que eu tenha a cura total, né, da afecção que está acometendo o casco. E se eu atingir esse tecido sensível, é importante que, se eu não souber que o animal participa de um programa profilático, ou se eu souber que ele não participa, se eu não tiver informação, ou se eu souber que não, a gente faz o soro antitetânico, porque é uma porta aberta para contaminação, antibiótico terapia local também. E aí a gente mantém com a bandagem, porque já está mais profunda, né, para que evitar essa contaminação. Tendo isso, a gente vai aguardar e aí vai tratando até que tenha total remissão, né, até que o animal esteja curado. A gente tem também o cancro. O cancro, ele é uma alteração que também é provocada devido a uma região mais úmida, né, e mais suja, que vai predispor a multiplicação do fusobactério. Então a gente vai ter esse micro-organismo de novo envolvido, na grande maioria dos casos, né? E ele vai promover uma alteração na produção dessa queratina. Então a gente vai ver a sola esfarelando mesmo. E não é, por exemplo, o animal vai pisar e ela vai esfarelar, não. Mas conforme a gente vai trabalhando essa sola, né, conforme a gente vai limpando, ele vai saindo muito facilmente e muito esfarelento. Ela também tem um odor bem forte e característico. E é uma coisa que vai acontecendo progressivamente e também pode ter uma extensão maior se a gente não tratar ela logo. Para tratar, a mesma coisa, a gente vai higienizar o local, a gente vai tirar esse tecido, né, que estiver lesionado, a gente vai debridar bem, a gente vai fazer uma antibiótico terapia local se eu tiver um acometimento muito grande, chegar no tecido sensível. O unguento também ajuda, e a gente vai manter o animal no ambiente limpo e seco, se possível, e fazer uma bandagem se necessário. Tudo vai depender da extensão, né, e do ambiente que esse animal vive. Poxa, ele vive num ambiente muito sujo, eu sei que eu não vou conseguir mudar ele de lugar, né, eu vou passar para que o proprietário faça, ou então eu sou proprietário e eu não tenho condição de mudar de lugar, e o meu tratador não está me dando direito, enfim. Aí eu vou fazer uma bandagem para proteger essa região. A gente tem também a infecção entre os bulbos. Essa infecção, ela acontece por quê? Quando a gente tem os bulbos muito contraídos, eles vão estar tão juntos que ele vai formar uma fissura entre eles. Porque ali não vai ter junção de tecido, né? Ele só vai ir se juntando e a gente vai ter essa fissura. Essa fissura vai predispor ao acúmulo de sujidade também, além de ficar uma região mais úmida, né? Vai ficar com a sujeira lá, ele pisa nas fezes, enfim, pisa na urina e ele vai ter essa sujeira acumulada e essa multiplicação, muito provavelmente, que é o que acontece mais comumente, do Fusobacterium também. Tá? Esse organismo oportunista está envolvido em grande parte das lesões que a gente vai ver aqui hoje. Para tratar esse problema, a gente vai limpar o local, manter ele limpo, né? A gente pode fazer pomadas antibióticas, a gente vai tratando essa ferida e o casqueamento ele ajuda bastante, porque a gente faz um casqueamento corretivo para que essa contração seja diminuída. Então a gente vai diminuir essa fissura. Agora falando de doença da linha branca. A doença da linha branca ela é muito comum e muitas vezes ela é muito negligenciada. E a gente precisa prestar bastante atenção com relação a essa doença. Ela pode acontecer por conta de um estresse mecânico que vai promover essa separação, né, da sola e da parede do casco, provocando uma aberturinha. E a gente entra na mesma coisa. O ambiente úmido,
ambiente sujo, a gente vai ter a multiplicação de micro-organismos. E às vezes até devido a uma má conformação. O que acontece nessa doença? A gente vai ter a separação da sola e da parede. Muitas vezes ela pode ser só superficial, né? Ou seja, vai ser uma separação mais nessa região distal, mas ela pode evoluir e ir subindo, e às vezes ela sobe muito, a gente tem que tirar essa região do casco. Então, a gente vai ver uma alteração na consistência e no aspecto dessa linha branca. Lembra que a gente comentou na parte de anatomia, ela é um pouquinho mais clara e um pouquinho mais macia que o restante, mas ela vai ficar acinzentada, às vezes a gente vai ter um fluido enegrecido, ela fica muito feia, e o odor também é muito forte. E conforme a gente vai trabalhando esse casco, né, vai limpando, a gente vai achando, encontrando esses pontos enegrecidos, e o fato dele estar em contato com a urina e com as fezes, ele vai fazer com que tenha uma degradação dessa queratina, né? E lembra que a gente comentou que a linha branca ela é um pouco mais espessa também na região da pinça e vai afinando quando ela caminha para os talões. A gente observa uma separação muito maior muitas vezes. Então, apesar de tudo o que acontece, diferente da laminite, que é um diagnóstico diferencial para essa doença, que o animal já vai ter uma dor, ele vai ter uma relutância a caminhar, enfim, diferente da situação da laminite, ele não apresenta dor, a não ser que ela esteja atingindo algo muito profundo. Então ele não vai claudicar, ele não vai responder muitas vezes ao pensamento, mas às vezes ele pode apresentar dor, mas não é o comum. Aqui vocês podem observar, vocês vão ver uma diferença na coloração dessa linha branca. E conforme a gente debrida, porque o tratamento a gente vai ter que tirar, essa porção que descolou não cola mais. E aí ela só atrapalha o nosso tratamento. Por quê? Porque é uma separação que vai subindo e a gente não vai conseguir limpar lá dentro. Então vai acumular mais sujeira, vai promover mais predisposição para que o organismo se multiplique. Então eu tenho que tirar isso e esperar o casco crescer bom. Então a gente vai debridando, tirando até a região que ela está descolada. Como é que a gente vê muitas vezes, né, que ela está descolada? Eu fazendo a percussão, a hora que eu bater na parede do casco, né, que eu fizer a percussão na parede do casco, ele vai fazer um som oco. Isso indica que ele está descolado. Então a gente debrida, podem ver nessa última imagem que debridou bastante, né? Manter o local sempre limpo e seco também. A gente, como muitas vezes a gente debrida bastante, né? Quando acontece isso, a gente usa um ferramentamento corretivo para que o animal distribua melhor o peso. Então a gente coloca uma ferradura fechada para que ele não pressione tanto essa região que está mais frágil. Então a gente usa a ferradura até que o animal tenha um crescimento total ou quase que total do casco. E a gente pode usar desinfetante, adstringente, e dependendo do quanto eu curetar, do quanto eu debridar, eu vou deixar ele de bandagem ou não. Mas é uma doença que a gente tem que prestar muita atenção e que hoje em dia ela não é muito valorizada. Tá? A gente pega muitos animais com doença de linha branca e que ninguém está fazendo nada e que o animal está sempre com o casco sujo. Então ela pode ter uma evolução que vai prejudicar muito o animal, a gente tem que prestar muita atenção nisso. A gente tem também os ferimentos na coroa. Esses ferimentos eles podem ser de dois tipos. Né? Pode ser um ferimento abrasivo, que é um ferimento mais superficial, que o animal pode provocar ou por ele se pisar, ou ele tomou um pisão de algum outro animal. Eles provocam muitas vezes essas lesões embarcando e desembarcando, devido a alguma contusão. Essa superficial, ela tem um tratamento mais tranquilo, né? A gente trata como se fosse uma ferida. Então ela tem uma evolução boa e normalmente ela não deixa sequela nenhuma. Mas a gente tem a avulsão. A avulsão normalmente é traumática, né? O animal prende o pé em algum lugar e ele vai lesar essa região da coroa. E nesse caso, a gente vai ter que intervir mais rapidamente para que a gente não perca esse tecido germinativo. E a gente tem que lembrar que se eu tiver uma lesão, né, uma cicatriz, alguma coisa que seja permanente, o casco vai crescer com uma deformidade para sempre. Então eu tenho que tentar diminuir a chance de eu alterar essa conformação o mais rápido possível. Aqui a gente pode ver abrasões e avulsões, né, e uma avulsão que foi reconstruída. E
Então, voltando, né, só repetindo, no caso das abrasões, a gente vai tratar como uma ferida, né? Não pode deixar sem nenhum tratamento, né? Afinal, pra gente não ter uma infecção, mas normalmente é um tratamento tranquilo, que eles respondem muito bem e não tem sequela nenhuma. Já no caso da avulsão, é a reconstrução mesmo da região, é muito importante e é um tratamento que é mais demorado, né? Mais dispendioso, mas a gente consegue tratar também tranquilamente. As rachaduras de casco, elas são muito comuns nesses animais, né? Elas podem acontecer tanto nos quartos quanto nos ângulos ou na barra. Na barra é menos frequente e elas podem começar tanto na região da coroa e ir descendo, quanto na região da sola que está em contato com o solo e ir subindo. Tá? Elas são muito instáveis, então a gente tem que prestar bastante atenção. Além dessas rachaduras verticais, a gente pode observar também rachaduras horizontais. Elas não são rachaduras que são preocupantes pra gente, mas a gente não pode esquecer delas, porque elas vão deixar essa região do casco mais fragilizada. E sendo assim, pode evoluir para uma rachadura vertical. Lembra que elas são bem instáveis, então elas podem começar de uma maneira mais suave, né, de uma maneira mais amena, e evoluírem para uma rachadura que é mais preocupante. As superficiais, os animais não apresentam dor, elas não vão atingir o tecido sensível, então é uma rachadura que você vai conseguir ver, só que o animal não vai ter alteração, né, em andamento, não vai mancar, porque ela não vai doer. E tem as rachaduras totais, que aí ele apresenta dor, porque ela vai atingir já o tecido dérmico. Então o animal vai ter uma sensibilidade. Os cascos achinelados, eles têm uma predisposição, né, a desenvolver a rachadura, porque ele não tem uma distribuição correta da força. Então ele tem essa predisposição. Além disso, a gente tem uma predisposição genética, a gente tem uma fragilidade que é mais comum em cascos mais claros, então os cascos brancos são mais frágeis. O problema nutricional, que muitas vezes pode ser por falta ou excesso de alguma coisa, como por exemplo o selênio. O selênio tem uma influência importante, porque tanto na falta desse mineral quanto no excesso dele a gente vai ter alteração. Se eu tiver deficiência de selênio, eu vou ter um enfraquecimento da parede do casco e predispor a formação de rachadura. Agora, se eu tiver selênio em excesso, eu vou ter a formação daquelas rachaduras horizontais que a gente conversou. Então é um mineral que é muito importante. E o que eu faço, né, para tratar essas rachaduras? Como é que eu faço? Hoje em dia, a gente tem muito material disponível para a gente conseguir tratar. Então, a gente tem braçadeiras, a gente tem fibra de vidro, polimetilmetacrilato, a gente tem que estabilizar esse casco. Porque o que a gente quer que aconteça? Que ela não progrida. Então, a estabilidade é muito importante, porque a gente não vai refazer esse casco lesionado, a gente só precisa que ele cresça, e cresça sem a lesão, para que ele tenha uma recuperação. Então, eu vou avaliar como é que está o casco, antes de eu decidir como é que eu vou tratar, porque o meu tratamento vai depender muito. Então, como é que está a espessura desse casco, qual é a qualidade dele, como é que está a umidade, o equilíbrio. O equilíbrio é muito importante para manter um casco sem rachaduras. Manter um casco equilibrado é fundamental. Então, esse animal, ele desenvolvendo as rachaduras, ele pode também desenvolver alguma ferida ou alguma hemorragia. E aí eu vou tratar pontualmente essa ferida, essa hemorragia, e vou fazer o tratamento para a rachadura normal. E a suplementação com biotina, ela ajuda bastante, porque ela vai deixar essa região mais forte, né? Então a gente suplementa os animais com biotina para que essa região do casco fique mais resistente e ele não tenha tanta rachadura assim. E estabilizar a cápsula do casco é o nosso objetivo. Então a gente tem que escolher o nosso tratamento de acordo com o tipo de rachadura que a gente tem, para que a gente consiga estabilizar e o casco cresça. Como a gente já conversou, essas rachaduras, elas são muito instáveis. Então o que a gente pode fazer muitas vezes quando a gente tem uma rachadura superficial? A gente pode queimar num semicírculo para que ela não progrida, ou então a gente grosa de uma maneira horizontal mais profundamente, para que ela também não tenha essa progressão. Então a gente vai fazer uma outra fendinha que não foi provocada por alguma lesão, mas para que ela não suba e ultrapasse e chegue até a coroa, ou então para que ela não desça, né, e chegue até a pinça. A gente lembra que a pinça ou os quartos, enfim, a porção final ali,
O que a gente precisa? A gente precisa deixar o casco estável, ele vai estar totalmente instável, a gente precisa equilibrar. Então, a gente, com a braçadeira, com a fibra de vidro, com polimetilmetacrilato, enfim, com o material que for da minha escolha, quando a gente trata as rachaduras totais, a gente vai tirar essa porção, a gente vai abrir um pouco, né? A gente vai dar uma curetada. Então a gente pode preencher essa região com esses materiais. Com a braçadeira eu posso colocar ela para que diminua a tensão nessa região mais fragilizada. Eu posso usar uma ferradura fechada para que o animal consiga ter um equilíbrio na dissipação dessa força, né, dessa carga. O importante é não deixá-la progredir. Esse é o segredo das rachaduras, é não deixar ela evoluir, né? E fazer uma suplementação para que ela não seja recorrente, elas são muito comuns, né? E aí um animal que já tem uma predisposição, se a gente não trata, não cuida, não faz a manutenção desse casco, a chance dele desenvolver uma rachadura é muito grande e a chance dela piorar se eu não tratar também. No caso da broca, o abscesso subciliar, que é uma afecção também que a gente encontra bastante a campo quando a gente está atendendo, ela é uma pododermatite séptica, que é uma causa muito comum de claudicação. Os animais mancam muito por conta dessa broca. E normalmente ela é causada pela perfuração de algum objeto, aí a gente vai ter uma lesão na região, a gente vai ter um acúmulo de alguma coisa, algo que impeça, que drene, né, o conteúdo muitas vezes, e aí ele vai acumular dentro dessa região, podendo inclusive fistular na coroa. Então, se eu tiver uma obstrução para que drene essa secreção, porque a gente vai ter a multiplicação de organismos oportunistas, né? Então, para evitar que drene pela coroa, a gente tem que abrir um orifício bem grande, né, para que drene até o fim do tratamento. Não adianta eu abrir um orifício muito pequeno, porque aí ele pode entupir com sujidade, que também é outra coisa que predispõe o desenvolvimento, né, dessa lesão. Então eu vou entupir essa saída da contaminação e aí ele vai subir e fistular na coroa. O pedilúvio é realizado muitas vezes para tratar, ele ajuda muito. Então a gente vai debridar, fazer o pedilúvio e fazer uma bandagem para proteger a região. Então a gente faz o pedilúvio, vai melhorando e conforme vai melhorando a gente vai deixando o animal sem a bandagem, enfim. E aí conforme o casco vai crescendo, ele vai se recompondo e essa região vai ser reconstituída. No caso da avulsão do casco, né? A avulsão do casco ela é um descolamento que pode ser completo ou incompleto. A gente vai ter um descolamento nessa região e vai prejudicar muito o casco do animal. Então, o que acontece? Ela, de forma primária, ela é mais rara de ser encontrada, mas pode ser por conta de algum trauma violento. Normalmente, ela é secundária é alguma lesão que vai atrapalhar essa comunicação, né? Essa ligação entre essa porção dérmica e epidérmica. Laminite, pododermatite, então é uma lesão que vai atrapalhar toda essa relação que a gente tem das lâminas e vai promover um descolamento. Aqui a gente pode observar tanto a imagem de um descolamento completo quanto de um descolamento incompleto. Lembrando que um descolamento completo é muito pior do que um incompleto, tá? Para tratar, no caso da incompleta, a gente vai remover esse segmento que foi descolado, né? Estabilizar o casco da melhor forma possível e fazer o curativo e bandagem até que a gente tenha um crescimento suficiente. E aí vai tratando a ferida até que a gente consiga estabilizar essa situação. No caso da completa, o nosso prognóstico é muito pior, né, mas a gente vai fazer um debridamento do local, a gente lembra que pode ter sujidade, pode ter muita coisa. Lembra que o animal está com essa região muito sensibilizada, então a gente vai ter que proteger muito bem. Como ele está com essa porta aberta, né, ele tem uma chance muito grande de ter uma infecção ascendente, então a perfusão regional também ajuda bastante nessas situações. E a bandagem ir tratando até que ele consiga, né, ter uma recuperação, mas é muito difícil. A gente tem também as feridas perfurantes, que são muito comuns. Elas são provocadas por corpo estranho, então a gente vai ter, às vezes, um animal que está num ambiente muito hostil, né, com muita pedra, um ambiente que não tem um solo muito bom,
ou então um ambiente que é sujo, que tem muito cravo ou prego, esse tipo de coisa, então vai predispor a ter esse tipo de afecção. Cravo colocado incorretamente também entra nessa afecção, muitas vezes ele acaba pegando a porção sensível e é um tipo de lesão que apresenta, seja por cravo ou por qualquer outra perfuração, ele vai ter uma claudicação grave e imediata. Então, pisou no prego, ele já vai sair mancando bastante. Então, isso diz bastante pra gente. A drenagem na faixa coronária, como a gente falou na situação da broca, porque a broca muitas vezes é provocada por uma ferida perfurante, pode acontecer se eu tiver uma obstrução dessa saída da infecção, né? E eles respondem muito bem ao pinçamento de casco. Quando a gente pinça o casco, o animal vai ter uma sensibilidade dolorosa muito, muito evidente e já vai conseguir indicar pra gente a localização dessa lesão. O que é importante pra gente? A gente precisa achar o corpo estranho, se ele ainda estiver lá, e onde está a lesão, para que a gente consiga tratar. Aqui vocês podem ver um animal que pisou numa pedra e um animal que pisou num prego. Então o animal vai começar a mancar imediatamente. Da mesma forma que durante o exame você vai perguntar, olha doutora, ele começou a mancar muito hoje. Sim, mas o que aconteceu? Não, ele foi ferrado e começou a mancar bastante. Tá, já diz alguma coisa. Então lembra que a gente vai correlacionar tudo para conseguir chegar num diagnóstico. Como é que a gente trata, né? A gente trata com soro antitetânico, caso o animal não participe de um programa de profilaxia, ou eu não tenha essa informação, que às vezes eu não tenho essa informação, então por prevenção eu prefiro fazer. A gente vai remover esse corpo estranho se ele ainda estiver lá. Da mesma maneira da broca, a gente vai abrir um orifício grande para que durante o tratamento consiga sair qualquer fluido que precise, para que a gente não tenha uma fistulação na região da coroa. Então deixa um orifício bem grande, a gente vai fazer pedilúvio e fazer bandagem para proteger a região até que esteja tudo estabilizado. É uma coisa muito comum e é uma coisa tranquila de se manejar. O importante é ter sempre cuidado e prestar atenção. Então sempre deixar limpo, não deixar o animal com o curativo por fazer por vários dias, porque aí não adianta nada. A gente abre o orifício, a gente começa o tratamento, ele fica fechado 5 semanas com o curativo lá. Então não adianta nada, a gente precisa de uma atenção para esse tipo de afecção. E por fim, a gente tem o queratoma. O queratoma não é muito comum, mas ele tem sido mais visto do que antigamente, né? E o que ele é? Ele é uma formação tumoral benigna, que é provocada pelo crescimento anormal de epiderme. Ele vai ter esse tumor, ele vai crescendo. Quando ele é pequenininho, ele não causa nada. Mas conforme ele vai aumentando de tamanho, ele vai pressionar a falange distal e vai conseguir pressionar a derme. E aí o animal vai sentir. E é aí que a gente vai perceber. Porque pela sola, a gente não vai perceber nada. A não ser que a gente vai investigar, mas ele não está demonstrando nenhuma dor. Então, e para tratar ele, é só a remoção cirúrgica. Então, ele não é muito comum, mas ele tem sido visto com mais frequência. Então, eu acho importante citar ele para vocês também. Para tratar, abrir, tirar essa formação, né, esse tumor, e manejar a ferida, a cicatrização, até que ele tenha uma recuperação completa. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre casco. A gente conversou um pouquinho sobre essa região tão importante, né? Porque se a gente fosse falar muito sobre casco, a gente poderia falar dias, meses, anos. Tem muita coisa, tem muita informação, tem muita coisa disponível hoje pra gente. Mas o que é importante para mim hoje é que vocês tenham uma noção de como funciona essa região tão importante. Sejam vocês proprietários, alunos, médicos veterinários, para que vocês consigam identificar alterações, saber qual é a função dele, como ele deve ser normalmente, e identificar alterações para poder ou sinalizar para algum médico veterinário, ou como médico veterinário consigam identificar e tratar esse tipo de lesão. Porque é aquele velho ditado, né? Sem pé, sem cavalo. Então é uma região muito importante. O dígito é muito importante, né? Na fisiologia da locomoção, é muito importante para esses animais. Então eu queria agradecer muito e desejar que vocês aproveitem muito o congresso, tem muita coisa legal ainda. Então, muito obrigada e a gente se vê.